Olá, nesta oportunidade eu quero falar-lhes sobre a fé a despeito das circunstâncias. E quero fazer isso a partir do texto de Daniel capítulo 3, destacando apenas os versículos 17 e 18, quando encontramos o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. São palavras de Sadraque, Mesaque e Abidnego, naquele contexto muito conhecido de Nabucodonosor, obrigando todos os súditos a adorarem a sua estátua. A partir desse texto de Daniel, nós descobrimos muitas coisas interessantes a respeito da fé, principalmente que a fé verdadeira independe das circunstâncias. Na realidade, a fé verdadeira tem a ver com caráter, porque, independentemente das circunstâncias, o crente verdadeiro não negocia os seus princípios e ele permanece firme diante das suas convicções. O texto que nós acabamos de ler nos mostra isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam sendo obrigados a se dobrarem diante da estátua do rei. Entretanto, por causa da convicção, por causa do caráter bem firmado na palavra de Deus, eles preferiram entregar seus corpos em sacrifício do que adorarem a estátua do rei. Por isso que nós podemos dizer que, de fato, a fé tem a ver com caráter. Muitas vezes você e eu nos encontramos diante de situações difíceis. Muitas vezes os nossos conceitos, os nossos valores são colocados, são postos à prova. Muitas vezes nos vemos literalmente diante da violação do nosso caráter ou a fornalha ardente. E nestas horas, se o caráter de Cristo não estiver bem formado no caráter do crente, ele não suporta, ele sucumbirá, sem dúvidas. Por isso que diante desse texto nós podemos tirar algumas lições interessantes. Além da principal delas, de que a fé não depende da circunstância, a grande lição que nós podemos tirar aqui é que Deus não promete nos livrar das fornalhas ardentes da vida, mas sim promete estar conosco em todas as circunstâncias. O texto diz que por causa daquela decisão de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados na fornalha sobremaneira aquecida. E diz-nos o texto que eles caíram atados no meio da fornalha. E depois, quando Nabucodonosor foi olhar aquela situação, ele viu 4 homens passeando, andando dentro da fornalha. Desesperado, perguntou para os seus auxiliares a respeito daquela situação. Ninguém sabia explicar. E ele chega então, diz-nos o texto no versículo 26, à porta da fornalha e grita: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E diz-nos o texto: então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E no versículo 27 diz o seguinte: que todos viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos daqueles homens. E continua dizendo que não foram chamuscados os seus cabelos, que os mantos deles não se mudaram, e cheiro de fogo nem sequer passara sobre eles. Fica provado que, embora Deus não prometa nos livrar das fornalhas da vida, das dificuldades, das lutas, das adversidades, das intempéries de cada dia, Ele promete sim estar conosco em todas as dificuldades. E esta é uma grande lição que prova para nós que a fé independe das circunstâncias. Mas o texto também nos ensina alguma coisa interessante. Também, ele diz que para os fiéis, após a prova, o segundo estado é melhor do que o primeiro. Porque o texto diz que Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou, porque eles confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. E aí o texto continua dizendo, no versículo 29, que o rei fez um decreto e obrigou todas as pessoas a adorarem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E no finalzinho do texto, ele diz
que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e a Abednego. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena não negociar os princípios, porque depois da prova, o segundo estado é melhor do que o primeiro. Portanto, meu querido, fé independe das circunstâncias. Creia somente e Deus te abençoará. Amém.